Opa, 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 boa noite, galerinha. Boa noite, boa noite. Instagram enviando aí. Opa, boa noite. Vamos falar sobre o traço esquizoide. Quem é, quem são, onde surge. Vamos falar um pouco hoje. E para quem que é interessante entender sobre o traço esquizoide? Deixa eu só ver aqui o áudio como que tá. Pronto, funcionando. Boa noite, boa noite, boa noite, Gabi. Instagram enviando para a galera aí. Então vamos falar sobre o traço esquizoide. Aqui, um mapa mental para seguirmos com mais clareza aí nas perguntas. Boa noite, boa noite. Vamos falar então sobre o traço esquizoide. Essa semana eu vou fazer uma série de lives falando sobre os traços de caractere, quando ele surge, qual que é o período onde cada um está sendo formado, qual que são as dores, os recursos, como que ele funciona, que formato de corpo ele tem. Então, para quem vai assistir essa semana de lives aí, vai poder olhar para alguém e vai entender basicamente como ela funciona. Olha que legal! Um conteúdo bem bacana, bem denso, bem explicativo, bem didático mesmo aqui, para você entender como o seu par funciona, se ele tem um traço esquizoide, mas nas outras lives vai ter falando um pouco mais sobre os outros traços, como o seu filho funciona, como o seu chefe funciona, ou como o seu colaborador ou funcionário funciona. Nós vamos dar uma repaginada aqui, bem legal mesmo. Eu tinha uma outra série falando sobre, né? Então eu tirei do ar e agora estou fazendo uma nova atualização, então, sobre os traços de caractere. E, bom, tomar uma aguinha aqui para dar uma olhada na garganta. E nessa live aqui, ó, vai ficar salva por um tempo também. E as suas dúvidas, você que vai assistir depois no Facebook, no YouTube, pode também deixar as dúvidas nos comentários que eu vou tirar as dúvidas sobre o traço esquizoide e, por consequência, também os outros traços, tá bom? Então vamos lá. Traço esquizoide. O nome parece um nome estranho, né? Um nome de doença, de esquizofrenia, um nome de alguma patologia, né? Mas não é. Essa foi a nomenclatura que o Freud deu para os traços, então, traços de caráter. Foi quem descobriu esses traços de caráter, né? E basicamente a forma dele deu início à descoberta da forma de funcionar. Depois veio alguns outros médicos que deram continuidade no conhecimento no qual o Freud veio a falecer antes de concluir toda essa síntese que a gente conhece hoje. Bacana? Então vamos lá. Quando surge, né, quando o traço começa a ser formado em nós, e só um alinhamento, todos nós temos todos os traços. Ninguém, absolutamente ninguém, é 100% de um traço. Ninguém, absolutamente ninguém, é 100% de um traço. E qual que é a maestria de conhecer um pouco sobre isso ou ir mais a fundo sobre isso daqui, né? É entender a sua forma de funcionar, quais são as suas dores, quais são os seus recursos, o quanto você tem de cada um, que isso aí a gente vai conseguir saber apenas dentro de uma análise corporal. Então, para quem quer entender o que é uma análise corporal, se liga nesse conteúdo, presta atenção nisso daqui, que isso daqui vai mudar a tua forma de perceber o mundo e a partir de você. Bacana? Então imagine o seguinte, os traços de caracteres, o período de formação deles é desde o útero, o momento intrauterino, quando o feto começa a ser criado, o sistema nervoso começa a ser criado. Então vai a formação dos traços, vai até por volta dos 5 anos e meio, 6 anos, os traços estão sendo formados, ou como diria o Freud, na primeira infância. Claro isso?
E pode ir comentando aí, pode ir tirando suas dúvidas, pode ir questionando de verdade que a gente vai respondendo aqui. O primeiro traço, né, o período onde está sendo mielinizado é no cérebro. Mário, o que é mielina? Né? Para ficar claro isso aqui, o que é mielina? Mielina é uma capa de gordura que protege o sistema nervoso e cria-se os caminhos neurais. O caminho para onde as informações vão passando, onde as sinapses, a descarguinha elétrica vai passando, isso é criado por uma mielina. Eu já fiz essa analogia em alguns outros vídeos falando tipo uma floresta, né? Uma trilha no meio de uma floresta. O caminho foi tantas vezes trilhado que se tornou um caminho aberto, um caminho então seguro que tem um destino. Show? Então é basicamente isso aí de uma forma bem simples. E ninguém está aqui para se tornar analista, correto? Apenas para adquirir um conhecimento melhor sobre os traços de caráter. E é sobre isso que eu gostaria, então, de te apresentar. Então, o primeiro traço, o traço esquizoide, ele está sendo formado, ele está existindo, começando a existir e criar as suas percepções no momento que a criança está entre útero até o primeiro mês. Depois disso aí, já entra um outro traço, que é uma outra região que está sendo mielinizada, formada o sistema nervoso. Está sendo concluído, né? Então, até o primeiro mês se conclui essa parte do sistema nervoso, fica claro para a criança ali, né? Que a criança não tem essa percepção de sistema nervoso, mas na construção humana, essa região cerebral, então, já está mielinizada. Show? E o que acontece, então, né? A criança nessa fase intrauterino, ela não tem movimento, ela tem espasmos. Então, tem criança que vai se mexer mais, tem criança que vai se mexer menos. E o que vai definir se uma criança vai mexer mais ou mexer menos é exatamente a percepção desse traço. Por quê? Porque para essa criança existir, que aí é a percepção da criança que vai ficar programado na mente dela enquanto aqui na vida adulta, que toda vez que ela existe, o mundo fica ruim. Alguma coisa no mundo aqui externo acontece que essa criança não sabe que existe o mundo aqui fora, ela só conhece o mundo intrauterino, aquele mundo maravilhoso do líquido amniótico, aquele líquido quentinho dentro da barriga. Ele não sabe que nada existe aqui. E aí, algo acontece aqui fora onde emoções são afloradas e quando as emoções afloram, o feto ele é um corpo estranho, ele não é parte da mãe. Ele está lá dentro e depois ele vai sair. Então ele não é parte da mãe. E o nosso organismo foi feito para nos proteger. Então quando existe uma emoção, quando uma emoção aflora, que é algo que nós diretamente não conseguimos controlar, então é uma utopia, né? Ou um marketing, quando as pessoas falam que você vai controlar as emoções. Pode ser por marketing ou por utopia. Né? Por quê? Porque a emoção, quando ela aflora, quando ela acontece, o nosso organismo, para nos proteger, luta ou fuga, manda a circulação de sangue para grandes músculos. Costa, braço, perna. Ou seja, tudo que é pequeno músculo tende a se contrair e ficar com menos circulação de sangue. Então, intestino, bexiga, dependendo da emoção que aflorou, da situação que você está naquele momento, tende a dispensar. Então, quando alguém fala essa frase, se mijou de medo, se borrou de medo, é real. Por quê? Porque o medo foi uma emoção que aflorou e essa pessoa, então, mandou o sangue, o organismo mandou o sangue para os grandes músculos e os pequenos músculos, então, ficaram com uma pequena circulação de sangue. E o que acontece, então, para esse traço sobressair diante dos outros traços? Nesse momento da emoção, algo acontece que o útero é um pequeno músculo. Então, a circulação de sangue passa a ser bem menor, muito menor no útero. Logo, o útero se torna um lugar frio e duro. E isso acontece, fica mielinizado, programado, é um programa que é instalado na cabeça da criança no útero, onde toda vez que eu existo, o mundo fica ruim. Porque quando essa criança ela tem os espasmos, a mãe
tem uma percepção, tem uma sensação de que pode ser que o pai não vai dar conta, pode ser que não tenha pai, pode ser que ela vai pensar sobre a sociedade, como que essa criança vai interagir aqui, como que eu vou proteger. E toda vez que ela tem essa percepção, uma emoção aflora, o útero fica frio e duro e logo essa criança se sente rejeitada. Ela tem os espasmos, a mãe tem a percepção, se instala então um gatilho onde a mãe se preocupa com tudo, eu não sei exatamente o que está acontecendo no mundo dessa mãe, mas essa criança tende a se sentir rejeitada. Então, logo, o trauma, a dor do traço esquizoide é a dor da rejeição. Só que algo mágico acontece, que é toda dor traz consigo recurso. Toda dor traz consigo recurso. E aí, essa criança que tem espasmos, que se mexe e o mundo fica ruim, ela para, né, de dispensar energia, essa sinapse para o corpo e concentra toda a energia na cabeça. Toda a energia. Logo, criando um mundo dentro da cabeça onde é muito mais gostoso viver dentro do mundo da cabeça do que no mundo que eu vou existir e o mundo fica ruim. Então, logo, a dor do esquizoide, a dor existencial, não é a circunstancial, a dor existencial dele é a dor da rejeição. Toda vez que eu existo, o mundo fica ruim, logo, eu venho para dentro da minha caverna, para dentro do meu mundo, dentro da minha cabeça, onde eu consigo criar o que eu quiser. Desenvolver o que eu quiser, fantasiar o que eu quiser, porque é o mundo meu e esse mundo eu tenho controle. Esse mundo eu digo e dito que vai ou não existir, como eu vou existir lá dentro. Logo, o recurso do esquizoide é o recurso da criação. São pessoas criativas. Você vai em ambiente onde desenvolvedores de site, pessoas que trabalham com software, com desenvolvimento de algo, geralmente tem um traço alto de esquizoide. E, gente, pode deixar na pergunta de vocês aí, tá? Então, dor, rejeição. O mundo fica ruim toda vez que eu existo, logo eu criei um mundo dentro da minha cabeça, onde é muito melhor viver dentro da minha cabeça do que no mundo onde eu existo e ele fica ruim. Então, dentro desse mundo, eu me permito criar o que eu quiser. Só não consigo externar, porque toda vez que eu vou externar, o mundo fica ruim, enquanto intrauterino. Chega-se o primeiro mês, essa criança já está sendo concluída esse processo de milenização e algo vai acontecendo, que é a percepção da criança crescendo em suas fases para a vida adulta, onde todas as construções que ela tem é baseada naquilo que ela viveu dentro do útero. Perguntas que é bem recorrente. Dá para controlar, dá para a gente fazer com que os nossos filhos não sejam esquizoide? Ou dá para tirar isso dele? Não, não dá. Isso é uma das coisas que nós não temos controle. Porque cada traço vai ter uma dor e essa dor vai trazer recursos. Ou seja, se tivesse como eu privar o meu filho de sentir uma dor existencial, logo ele também não teria recursos. Então, dá para tirar? Não, não dá. Dá para ser menos esquizoide? Não, não dá. Essa é a sua forma de percepção de mundo e a forma com qual você vai construir a sua vida. Recurso criativo. Eu diria que são pessoas geniais. Se tem algo que é complexo, que foi desenvolvido, tem o dedo de alguém esquizoide lá. Esse traço alto de esquizoidia está lá. Mário, como que se mede? Como que eu sei quanto que eu tenho de esquizoide? Ou melhor, qual o formato uma pessoa que tem um traço esquizoide tem?
São pessoas, logo, que pararam de mandar as energias para o corpo para não ter espasmo, para o mundo não ficar ruim, para ele não se sentir rejeitado e toda a energia foi concentrada na cabeça. Então são pessoas que têm a cabeça mais avantajada, corpo magrelo, sem energia. Você olha para uma pessoa magrelinha, parece que ela vai desmontar. Você percebe, fala, é uma cabeça sendo conduzida. Parece que não existe um corpo. É magrelo. Magrelo. Não existe energia no corpo. Por quê? Porque toda vez que ele existiu lá dentro do útero, o mundo se tornou um lugar frio e duro e foi ruim existir. Então, existir aqui fora, para essa pessoa ainda na vida adulta, vai ser ruim. Ele vivenciando a dor. E aí a gente vai falar um pouco mais à frente sobre o traço esquizoide na vida adulta e construindo e indo para a vida usando os recursos que lhe foi dado. Show? Formato então no corpo. Corpo com pouca energia. Articulações pontudas. Foi alguém que foi programado para não receber carinho da forma convencional. O esquizoide não gosta de contato físico. Para ele não faz sentido ter contato físico. Por quê? Toda vez que alguém o abraça, traz para ele a construção e a percepção daquele mundo onde era frio e duro e logo para ele se sente rejeitado. Quer dizer que o esquizoide nunca vai gostar de ser abraçado, amado, não da forma convencional. Mas lembrando, nós não somos 100% de um dos traços. E quando esse traço estiver no controle, lembra do Divertidamente? Se você não assistiu, vai lá e assiste. Lembra lá da mesa do controle? Quando ele estiver na mesa do controle, quando ele estiver controlando, guiando você, criando ou externando as ideias, quando ele estiver no recurso, ele não vai querer toque físico. E na vida adulta aqui, né? Como que se relaciona, como que se interage com uma pessoa, então, que tem esquizoide? Se você é esquizoide, primeiro é colocando limite, se conhecendo e falando para o seu par, para as pessoas com qual você tem um relacionamento, do seguinte: eu não gosto de contato físico. Sendo claro assim, porque o esquizoide, ele é lógico, ele é alguém que ele é racional, ele não é alguém emotivo. Dificilmente você vai encontrar um esquizoide chorando. Ele não sente, ele explica. Então, quando ele vai falar sobre o que ele está sentindo, ele não demonstra o que ele está sentindo, ele explica o que ele está sentindo. Para quem está assistindo, está ficando claro? Dá para compreender essa lógica? O esquizoide não gosta de contato físico. Para ele existir é explicar o que ele sente e não demonstrar com os sentimentos naturais que que a maioria das pessoas tem. O meu esquizoide é bem baixo, se não me falha a memória, é 15%. Né? E aí eu tenho um outro traço que também dá falta. Então, lógico que, no meu caso, eu até aceito um carinho, um contato físico, mas eu preciso selecionar essas pessoas. E esse é um traço que nós vamos falar mais para frente, nós vamos falar sobre eles. Mas está claro isso daí? Então, eu tenho um filho que ele é esse magrelinho, geralmente usam óculos, geralmente não é uma regra, tá? Mas geralmente usam óculos, desenvolve uma deficiência ocular para quê? Para que exista uma barreira entre mim e o outro. Então, quando eu coloco óculos, eu fico mais distante. Ah, não tem uma deficiência. Mas aí quando vai para a vida adulta, escolher uma profissão, o jaleco é uma ótima opção. Por quê? Porque é uma armadura que me protege entre mim e o outro. Luvas, máscara, tudo que crie barreiras entre o esquizoide e as outras pessoas. Então, óbvio que durante o período de pandemia, para os esquizoides foi o melhor momento da vida deles. Por quê? Porque as pessoas não se cumprimentavam, não se tocavam,
né? Não se cumprimentavam, mas não se tocavam, usavam-se máscara, muitas pessoas usavam óculos, roupas para entrar e sair de casa, então tinha uma proteção maior. Então, para o esquizoide, a probabilidade de estarem no recurso, de serem mais criativos, foi muito melhor, porque as pessoas se preveniam, se protegiam de toque físico. E essa é a forma de pensar do esquizoide, onde a forma inglesa, né, de cumprimentar, de simplesmente balançar a cabeça, dizendo que está tudo certo, que está tudo bem, essa é a forma de um esquizoide funcionar. No recurso ele vai saber interagir, expor, trazer para o mundo para que isso venha se tornar visível. Ele assim vai precisar da caverna, só que ele vai conseguir transitar entre os dois mundos. O que eu quero dizer com isso? O esquizoide, ele no recurso, ele vai conseguir interagir com as pessoas, ele vai conseguir externar as ideias. Por quê? Porque essa é uma fase onde a criança não tinha habilidade nenhuma com o corpo, só a cabeça. A criança, por volta de um mês, então, ela está começando a perceber o mundo, a olhar, né? Porque ela ainda está muito dentro da cabeça dela. Então, todas as percepções dela é o mundo dentro da cabeça, um mundo confortável que ela criou para não se sentir rejeitada. Logo, um esquizoide no recurso, que não é um executor, o esquizoide não é o executor, não é a pessoa que vai lá executar. Você vai lá ver, as pessoas que são criativas, elas são criativas, mas elas precisam de alguém para ir lá e fazer matéria, se tornar real aquilo que ele está criando. Então ele desenvolveu tudo sobre um programa, como vai funcionar, ele tem todas as ideias. Isso é ele quem vai fazer. Criar, mas quem vai colocar isso para se tornar matéria vai precisar de outros traços. Logo, o esquizoide não é um traço executor. E para ele fazer com que isso seja externado, com que isso venha para fora, ele vai precisar de outras pessoas. Ele vai precisar externar isso. E para ele externar, logo, ele vai precisar estar num recurso. Porque se ele estiver na dor, se sentindo rejeitado, se sentindo então que não é bem-vindo, que não é bem-quisto, que essas ideias é loucura, que essas ideias é coisa de louco, ele vai se trancar no mundo que ele criou. E aí ele vai estar exatamente assim, ó, fechado, ombros caídos e fechado. Outro traço também vai para a caverna, mas num dado momento nós vamos falar sobre isso. Mas o esquizoide no recurso, ele vai externar isso, ele vai falar para as pessoas, vai expor as ideias dele, para quê? Porque ele entendeu que estar no recurso, externar essas ideias, contar para as pessoas de uma forma lógica, é a oportunidade de fazer isso se tornar, então, matéria. Ele é um traço que sempre vai precisar da caverna, porque ele vai conseguir no recurso transitar entre a caverna e o mundo aqui fora, entre o mundo que ele criou enquanto ele se encaverna e se abrindo para o mundo aqui fora. No recurso, ele é o único dos traços que consegue transitar entre a caverna, entre um estado de se fechar para o mundo e voltar e expor tudo isso, né? E na dor, ele vai se trancar. O grande problema de tudo isso é que quem tem esse traço auto-esquizoide, que é super criativo, e não é estimulado, que não é elogiado, as ideias não é elogiada, essa pessoa vai ter essa caverna como uma dor de estimação. Vai ser uma dor de estimação. Show? Então, uma criança que tem o traço alto de esquizoidia, são crianças que não gostam de contato físico, são crianças que vai viver lá no mundo, dentro da caverna dele, vai ficar fechadinho lá, não é a criança que vai lá, chegou o tio, ele vai correr lá, e você obrigá-lo a ir lá e abraçar, e para ele é uma tortura. No dia que os pais tiverem essa consciência que o meu filho ele é magrelinho, ele não gosta que as pessoas abracem ele,
ele vai poder ser quem ele nasceu para ser. Ele vai ser criativo, ele vai ser realmente o CDF dentro da escola, ele vai ser um adulto saudável, um adulto que vai para a vida e vai construir a vida. É um dos traços que menos tem tendência a ter dependência emocional. Por quê? Porque ele não é alguém, ele explica o que ele sente, ele não demonstra o que ele sente. Logo, toda vez que ele tem a oportunidade de ser quem ele é e poder externar, ele vai construir a vida, então, que ele der conta de sonhar. E quando essa criança que é obrigada a ter contato físico, é obrigado, não, você tem que dar a benção pro tio, tem que abraçar o tio, tem que dar um abraço no tio. Essa foi a sua forma de funcionar, essa foi a sua forma de percepção de mundo, foi a forma que incutiram em você e você percebeu assim, e hoje talvez você seja uma pessoa que, se tem um filho esquizoide, tá agredindo ele, machucando ele. E olha que coisa louca. De todas as gerações, de absolutamente todas as gerações, até a geração passada, os filhos foram maiores do que o pai, conquistaram mais que os pais, foram além dos pais. Essa geração hoje, é a geração onde os filhos não estão conseguindo serem mentalmente mais maduros do que os seus pais. Porque a forma de criar antiga era aquilo dali e tchau. Então a criança existia da forma que ela existia e ia brincar, e os que iam para a rua, os que não iam ficar dentro de casa, e não interessava se quando chegasse a levar um cacete, existia. Hoje, e eu vou me colocar nessa aí, nós pais dessa geração, estamos tentando fazer com que os nossos filhos sejam aquilo que nós sonhamos que eles sejam. E aí eles não conseguem nem ser quem eles nasceram para ser, muito menos quem a gente gostaria que eles fossem. Porque nós não estamos dando aos nossos filhos a possibilidade deles existirem. Tá? Sobre sentimentos, ele explica o que sente e não demonstra. Já falei sobre isso aqui. Para estimulá-lo, apoie as ideias em sua forma de existir, elogiando suas ideias. Logo ele vai querer criar mais, expor mais e poder ser quem ele nasceu para ser. Mário, sou casada com alguém que eu vejo que essa pessoa tem um traço alto de esquizoide. Reforça aqui, a forma dele existir é explicando. Olha, eu já casei contigo. Nós temos filhos, nós construímos uma vida. Você quer que eu fique fazendo postzinho romântico no meu feed? Não vai rolar. Por quê? Ele explica o que ele sente. Ele não demonstra o que ele sente. Ele é a pessoa que só o fato, para ele, na cabeça dele, e é perfeito para ele, e deve ser assim, tá? E é você que, se não tem um traço alto de esquizoide, que deve compreender isso, tá? Que só o fato de estar com você já é suficientemente uma forma dele estar te mostrando, explicando para você que ele te ama, que ele faz questão de estar com você. Não é a pessoa que vai necessariamente mandar buquezinho de flor. Não é a pessoa que vai expor para todo mundo. A forma dele existir não é essa. A forma dele existir é de uma forma lógica, clara e objetiva. A comunicação de um esquizoide é lógico, claro e objetivo. E se ele não quer falar, ou porque ele não concluiu as ideias, ou porque ele tem medo de ser rejeitado, que diz respeito à dor existencial, então, do traço esquizoide. Faz sentido? Não faz sentido? Tá ficando claro? Não tá ficando claro? Reforço, deixa aí o seu comentário, questiona sobre... Deixa de verdade o seu comentário aí. Olha, eu tenho ou eu não tenho, não faz sentido para mim, mas
E se eu fizer isso? Se você compreendeu isso que eu falei aqui, se você compreendeu essa forma de existir que nós fomos programados para ser, um cachorro não vai agir igual um gato. Um gato não vai agir igual um cachorro. O que acontece é... Outro dia eu vi um vídeo de uns cachorrinhos, daqueles pequenininhos, né, peludinho, shih tzus. E o Sping alemão lá, eu acho que é esse o nome, Sping. E uma calopsita no meio. Calopsita não, uma cacatua. E a cacatua corria também e latia no portão. Quando você quer fazer com que o seu filho, que é alguém trancadinho, fechado, o teu esposo ou a tua esposa, o teu par, né, seja o que é alguém que gosta de criar, que é criativo, vai externar isso. Quando você quer que ela interaja com o mundo, que tenha os mesmos comportamentos que você, o que você está tentando fazer é fazer com que ele se tenha comportamentos igual da cacatua, que vai se moldando de acordo com o ambiente. E o esquizoide não funciona assim. Então, a comunicação com essas pessoas é respeitando a forma de interagir que o outro tem. Ou, primeiro nos respeitando e depois respeitando o outro. Sobre relacionamento. Então, alguém que não tem esse formato de corpo, tem um formato de corpo diferente. A comunicação é a base de todo relacionamento. E os ruídos que acontecem nesse meio da comunicação é o que destrói todo relacionamento. Se o seu par, eu vou chamar o seu par, ele tem um traço alto de esquizoide, ou se você é a pessoa que tem um traço alto de esquizoide, o seu par precisa saber que para você não faz sentido ficar grudado, abraçado, agarrado. Só quando você quiser. Logo, quando eu sei que o meu par é alguém que precisa e eu sou essa pessoa que não gosta de contato físico, comunicação, acordo. Olha, é assim que eu funciono, então eu vou te dar esse período de tempo, de abraço, de carinho, de afeto, do jeito que você quer, do jeito do esquizoide, de explicar sobre isso, mas o meu modo de funcionar é desse jeito. Traz ele, manda ele assistir esse conteúdo, ou você que tem um traço alto de esquizoide, remoe de novo, volta esse conteúdo, assiste todo, para você conseguir olhar para o outro, entender como o outro funciona e conseguir respeitar o outro a partir da forma de funcionamento dele. E principalmente, respeitar a sua forma de funcionar. É sobre isso que é o trato da pessoa mais importante ou da pessoa que mais importa. Respeitar quem eu sou é automaticamente me comunicar de uma forma onde o outro entenda, perceba e me respeite. Porque aí eu consigo respeitar o outro em sua magnitude e ser respeitado como eu deveria ser. Nos relacionamentos, para um esquizoide, geralmente é mais complexo. Por quê? Porque nós temos uma sociedade altamente dependente emocional e para ele existir é complexo. Hoje nós temos aí, o que se chama aí dos novos ricos, né? Que tem muita grana, mas o amadurecimento de mundo, de contato com pessoas, se tornou um negócio um tanto quanto restrito. E para essas pessoas se encavernarem e não saírem de lá, é maravilhoso. Por quê? Porque quando ele sai para fora, os seus pais ou os seus pares, aqueles que deveriam ou que estão tentando ser par, gruda e querem criar um grude onde para ele não faz sentido algum. Então é sobre isso a vida adulta, é sobre isso aqui o traço esquizoide, essa é a forma dele funcionar, essa é a forma dele interagir, essa é a forma dele perceber o mundo
e essa é a forma com qual ele foi construído e programado para ele interagir. Então ele pensa, sente e age de forma lógica, objetiva, onde ele pode criar e não receber. Então, os toques, os abraços, os carinhos da forma com qual nós aqui fora temos como percepção. O esquizoide, ele explica o que ele sente. Ele não demonstra o que ele sente. Ele fala sobre o que ele está sentindo. Ele não é a pessoa que vai te fazer sentir. Você vai entender o que ele quer dizer. E a comunicação com o esquizoide é direta, clara e objetiva. Por quê? Porque ele entende rápido, ele pega rápido as coisas, ele compreende rápido, ele consegue ver num todo rápido. E se você ficar numa conversa, ele vai se tornar alguém ácido. E um esquizoide ácido é alguém que vai ser, eu vou chamar de grosso. Para mim é alguém direto, mas para a nossa sociedade, reforço que em sua maioria tem dependências emocionais fora da caixinha, comparado a muitas outras sociedades, vai ser alguém que vai ser chamado de grosso. Ah, essa pessoa é grossa. Não, é só um adulto que amadureceu, entendeu rápido as coisas e deu a oportunidade de dizer para você: eu já entendi, eu já entendi, eu já entendi, tá claro para mim, tá claro. Então ele vai te interromper para dizer que para ele está claro. Essa é a forma. Eu vi que entrou algumas nutricionistas aí no decorrer. Traço esquizoide dificilmente vai te procurar para nutrição. Formato de corpo, magrela, sem energia, exercício físico, esqueça para o esquizoide, porque energia está concentrada na cabeça, não está no corpo. O mundo aqui fora não faz sentido. E esse corpo bonito, esbelte, vai fazer sentido para outros traços. Para o esquizoide, não. O esquizoide é conteúdo, conhecimento, consciência e controle. É sobre isso. Alguma pergunta sobre o traço esquizoide? E reforço, durante a semana nós vamos falar sobre todos os traços. Hoje, então, é o primeiro traço esquizoide. Amanhã, então, vamos falar sobre o traço, ou na próxima live, nós vamos falar sobre o traço oral. É o segundo traço que acontece, então. Período a partir do primeiro mês até por volta de 1 ano e meio. É sobre isso que se trata os traços e, de uma forma geral, acredito que ficou claro a forma de cada um funcionar. Ficou claro? Não compreendi, não deu para entender? Volta a live aí, volta o conteúdo que você vai compreender quem é o traço esquizoide, como ele pensa, sente, como ele age, como ele demonstra amor, como ele aceita e recebe o amor. Show? Por hora é isso. Muito obrigado. Fátima, brigadão, você entrou aí agora, mas já estamos encerrando aqui. Volta a live aí, você vai gostar bastante do conteúdo de hoje. E a todos que participaram aí, que entraram aí, meu muito obrigado.